Fala pessoal, tudo bem com vocês? Arthur aqui e hoje eu vou falar com vocês sobre metodologias de ensino, né? Dar um exemplo aqui para vocês como eu faço na terceira série do ensino médio, certo? Com a minha turma de pré-vestibular, né? Hoje é 27 de junho de 2023, é uma terça-feira, gravando aqui esse vídeo. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu tenho feito em alguns momentos, certo? Então, já conto com seu like, inscrição no canal, para apoiar esse projeto que está iniciando, cheio de ideias boas aí, para tentar ajudar você, né, com experiências práticas de sala de aula. Minha gente, então aqui eu organizo meu material no Drive, né, sempre que eu posso, eu utilizo as ferramentas, soluções que a Google, ela pressupõe para a gente, né? Ela contribui, e aqui você está vendo que tem minhas atividades, meus arquivos, né? Então, vamos entrar aqui na pasta 2023, né? Que tem as disciplinas que eu leciono, né? Então, tem geografia, história, ensino religioso, tem aqui o Clube da História, planejamento, né? O evento da Feira de Arte e Cultura, os aulões que nós realizamos, certo? Vou entrar aqui na disciplina de História, para dar esse exemplo, vou pegar aqui o terceiro ano médio, terceira série, né, segundo trimestre, e você já pode ver que nós temos aqui, né, além de temas, né, Revolução Russa, Crise 29, temos aqui pastas com essa definição já feita, né, assim, quando quero trabalhar a aula com a metodologia do debate, quero fazer uma dinâmica, quero fazer uma leitura pré-seguida de produção textual, eu quero realizar uma pesquisa com os alunos, certo? Então, eu tenho pasta que trazem alguns exemplos, né, do que eu posso fazer em determinadas aulas. E aí, vamos abrir aqui de uma por uma para demonstrar para vocês como seria esse andamento, certo? Já falando para vocês, como eu tenho feito até um quadro no canal do YouTube aqui, que é o sem receita, né? Então, assim, aqui não é a ideia trazer para vocês uma receita de bolo pronta. Muitas vezes a gente escuta tanto isso ser falado nas formações quando nos é repassado, né? Não existe receita de bolo. O professor, ele pode fazer a sua maneira, mas tudo isso fica muito teórico e vago e a gente não vê um exemplo prático, né? A mão na massa acontecendo. Então, aqui continua essa questão de não ter a receita de bolo, porém eu tento trazer para vocês em determinados momentos, aquilo prático, já que eu trabalho em sala de aula de maneira prática, igual a muitos de vocês, né? Ou então você que está começando agora, vai já lecionar, está fazendo a seleção, está entregando o currículo, e na faculdade, certo? Não foi feito muitas vezes esse planejamento prático. Então, a ideia desse projeto do canal também é justamente colocar na rede, né, alguns exemplos. Verdadeiramente, cada um faz a sua maneira, cada um adequa a sua maneira, mas você tem que partir de algo, né? E muitas vezes isso não foi repassado para a gente, né? Então, vamos aqui, por exemplo, debate. Muitos temas, quando a área é de ciências humanas, né, nós temos muitos temas bons que dá para você, após a explanação do conteúdo, você puxar um debate, né? Mas se você ficar só lá na frente falando do tema, né, é evidente que você vai tentar motivar os alunos, fazer perguntas, né, tentar ali tirar um diagnóstico e a partir dali você seguir, né, municiando os alunos, mas hoje o público da gente, ele é um público que ele é muito prático, né, então você tem que digamos assim, amarrar alguns processos para que o aluno ele tenha o que fazer durante até mesmo o debate acontecendo, né? Então eu tenho feito da seguinte forma, né? Eu tenho aqui esses arquivos, eu vou abrir aqui para você ver. Argumentos, debate 1. Então, geralmente, em uma das formas que eu faço é distribuir os alunos em grupos, e aqui seria, por exemplo, um grupo 1, né? Argumentos do clero. Aqui é a Revolução Francesa, né? Trabalha nos 3 estados da Revolução Francesa, então aqui
o clero, né, seria o grupo do clero, estaria feito anteriormente uma anotação no quadro, né, em tópicos, ou brainstorm, e aí realmente fica o seu critério, como você achar melhor, né, e posteriormente estaria passando essa folha para o grupo, né, para eles organizarem argumentos de defesa. Então você estaria ali simulando literalmente, a ideia é simular a Assembleia dos Estados Gerais, por exemplo, né. Então aqui, ó, produza no mínimo 5 argumentos, ele pode fazer mais, né, para defender os interesses do Estado, né, do primeiro Estado clero. Você vai pesquisar os interesses deles, quais eram os interesses principais. Aí, como eu já estou falando para vocês, dependendo da realidade da escola, da turma, os alunos não têm acesso, muitas vezes, à internet, né, aparelhos para pesquisa, né. Então, essa aula ela já seria dada anteriormente no quadro, né, feita ali uma aula realmente expositiva, para que o aluno ele tivesse um pressuposto teórico, certo? No período que antecede a Revolução Francesa. Então, pronto, né? Aqui vai ser um debate de ideias para fazer o aluno sentir os interesses envolvidos diante da Assembleia dos Estados Gerais pelo Estado, né, o primeiro Estado, o clero, certo? Então, no mínimo, aí 5 ideias, né, 5 teses, né, 5 pontos de vista para defender o clero, e os alunos exporem durante o debate, né? Fortalecer aqui os argumentos, pontuando sobre como esses argumentos serão colocados em prática, para motivar os alunos a sair do campo teórico. Ele fala, o clero ele quer continuar sendo isento dos impostos, digamos assim. O clero ele quer receber além da taxa do dízimo, certo? Então, como isso se daria de maneira prática? Então, fazer os alunos sair do campo teórico e dizer como é que isso se daria na prática. Porque durante o debate você pode perguntar, tá, você falou aí que quer que o primeiro Estado ele continue isento de impostos. Aí o debatedor, para poder ver se o aluno ele foi mais além na pesquisa, né, quais eram os impostos que o clero queria ser isento, né, o que o clero faria com os impostos que eram remetidos a ele, o dízimo, né, geralmente, como isso se aplicava na sociedade. Então, ele pontuar para cada argumento dos 5 argumentos medidas práticas, né, onde que isso se dava, fazer o aluno localizar para ele sair além dele somente citar, né. Então, essa seria a ideia. E aí, voltando aqui para a pasta, argumentos, deixa eu abrir aqui o segundo anexo, debate 2, grupo 2, nobreza, né, segundo Estado. Então, da mesma forma, e tá aqui, pessoal. Então, durante um tempo, quando você está organizando o grupo, essa folha, que se você não tiver acesso, você pode organizar no quadro essas informações, aí você explica que cada grupo, aqui no caso precisaria ser 3 grupos, né, porque é simulando a Assembleia dos Estados Gerais, né, então o aluno ele seria concedido um tempo, geralmente aula de história, muito geralmente elas são por semana 100 horas, né, então são 2 aulas no decorrer da semana. Então, você poderia fazer isso em 2 momentos. Uma aula para eles organizarem-se em seus grupos, né? Informando que na outra aula ocorreria o debate. Em alguns casos, são 150 horas semanais, 3 aulas, né? Por exemplo, na minha realidade, eu tenho não 2 aulas de história semanais, eu tenho 3. Então, eu poderia dar uma aula teórica, né, ou expositiva, e aí vai a realidade de cada escola. Escola que tem projetor para passar slides, anotações no quadro, né, fazer uma organização, né, conteudista no quadro para passar a teoria para os alunos, né. A segunda aula, a organização dos grupos. A terceira aula, o debate em si, né. E aí o debate, dependendo de como ele ocorra, pode ser que precise de mais tempo, né? Mas aí no planejamento, deixando uma aula, já se tiver tudo pronto e organizado, dá pelo menos para você fazer um bom debate, ainda que não
tenha sido aquela sensação, né, de que seria mais produtivo com mais tempo, né, do que uma aula. Então, a mesma coisa aqui, só que no segundo estado. Voltando aqui à pasta, terceiro anexo, né, grupo 3, tá, os interesses do povo, né, terceiro estado, né. Então, depois de localizar os alunos, como se daria isso, está aqui o terceiro estado, certo? Então, seria aqui o debate organizado, estruturado, né, para que o aluno ele sinta esses processos, ele não somente sinta, mas também participe do processo. Você explicaria tudo no início, né, gente, vamos ter aqui 3 momentos. O primeiro momento é o momento que eu vou explanar o conteúdo, né, que eu vou trabalhar o conteúdo com vocês, né, como se deu as causas da Revolução Francesa, o que foi a Assembleia dos Estados Gerais, né, por que acontecia, o que aconteceu lá de fato, as consequências e o que aquilo gerou, né, então você estaria fazendo aqui uma preparação para o terceiro momento do debate, e o debate seria estruturado, né, organizado dessa forma, para que cada coisa tenha ali o seu sentido para o aluno. Então, assim, didaticamente, eu acho que organizar o debate dessa forma faz o aluno ele participar mais, né, na organização, porque o que acontece é que quando não tem isso, né, assim, é uma coisa livre, o aluno ele pode, né, estar ali organizado em círculo e tal, mas o que acontece na prática da sala de aula é que vão existir alunos que gostam da disciplina, né, que são da área, eu sou de humanas, e aí eu me interesso mais na aula, presto atenção e tudo, mas se ele não tem o que fazer durante o processo, né, você pegar um anexo desse aqui, voltemos aqui ao anexo. Esse anexo, você pode separar um aluno para ser, digamos assim, não que existia na época algo literalmente assim, mas você vai, no grupo, ficou aqui cada grupo de 10 pessoas, digamos que a sua sala de aula tenha 30, então cada grupo, primeiro estado, 10 alunos, segundo estado, 10 alunos, terceiro estado, 10 alunos, teoricamente. Tem escolas que passam dos 40, né, facinho. Então depende de cada realidade. Eu estou dando só um exemplo, e aí aqui você daria, você pode anotar no quadro, né, por exemplo, eu quero que cada grupo tenha alunos que fiquem responsáveis de escrever as ideias. Então ali vai ser, digamos, o escrivão, né? Eu quero, no mínimo, 3 alunos desses 10 que sejam os 3 debatedores principais do grupo. Então, você está organizando as funções. A folha, essa organização que eu mostrei a vocês, que eu expliquei, ela tem o sentido de ser, né? Então, quem são os 3 debatedores principais? E aí, na hora, vocês podem substituí-los. Então, os pesquisadores, são 5 argumentos, no mínimo. Então, vamos lá, eu quero que cada aluno fique responsável por pesquisar 2 argumentos, dos 5. Então, 2 alunos, e aí você distribui. Então, você vai estar dando função para cada um dos alunos do grupo, entende? Então, você faz de uma maneira amarrada, de uma maneira guiada, orientada, para que durante o processo os alunos eles tenham o que fazer, inclusive na hora do debate. Aqueles alunos que, porventura, se ele tiver alguma realidade, né, específica, você pode pedir para que ele fique registrando o debate, né, um aluno que ele fique registrando durante o processo, né, até mesmo a aula teórica, coloque ele para fazer cortes de vídeo, né, das explicações, para que ele registre, né, assim, não as pessoas, mas a folha, na hora que o aluno está escrevendo, alguma explicação do professor, e depois passe esse material para que você organize, né, o registro desse processo. Então, você também ganha com isso em nível, né, considerando que você como professor de humanas, que está ali registrando a metodologia, registrando o que está acontecendo, documentando, né, as fases, as etapas daquela turma, né, você terá também registros sobre isso, tá bom, pessoal? Então, aqui foi a aula, debate, como a gente faz na prática de sala de aula, tá? Espero
que ajude, se você puder colocar nos comentários como você tem feito, para que eu também aprenda com vocês, né, como você tem feito, eu também agregue aqui a minha metodologia, né, aqui é uma das formas que eu faço, tá bom? Aí voltemos aqui à pasta principal, passado debate, né, vamos aqui dinâmica, um exemplo de dinâmica, né, como pode se dar aqui uma dinâmica durante a aula, né, determinado tema. Vamos abrir aqui o anexo, né, pessoal? E aí, deixa eu abrir aqui esse próximo anexo. Pronto, né? Aí aqui, a dedônia, você está vendo aqui em cima, né? Ó, a dedônia, revolução industrial. Tudo isso organiza em pastas para ficar ali o arquivo pronto, né? Pode ser reaproveitável, por exemplo, né? Jogo da dedonha sobre a revolução industrial aqui, né? Certo, né? Aí aqui é um exemplo de pontuação, né, que eu posso distribuir. O aluno acertou sozinho, não tem nenhum aluno que colocou a mesma palavra, soma 10 pontos. O aluno acertou com algum colega, outras pessoas também colocaram a mesma palavra, 5 pontos. Então, da mesma forma, a lógica, né, a lógica principal da coisa. Após ser trabalhado o conteúdo teórico, após ser dada a aula expositiva, após ser dada uma revisão, você tem algumas formas de revisar o conteúdo, não somente explicando, né, ali de maneira expositiva. Claro que muita gente também, a gente pode usar, é bem legal também o quiz, né, por exemplo, o Kahoot, né, o Quizlet, né, enfim, você pode usar diversas plataformas. Aqui é um jogo antigo, eu brincava durante o ensino médio, durante o ensino fundamental. Algumas pessoas conhecem como a dedonha. Os meus amigos, meus colegas, nós brincávamos com o nome Pessoa e Lugar. Aí no seu estado, qual era o nome mesmo dessa brincadeira, digamos assim, né? Então muita gente nas escolas que eu trabalhei, também chamavam de a dedonha, né? Eu conhecia por Pessoa e Lugar. Fico curioso por saber como você conhecia isso aqui. Então, o conteúdo dado, trabalhado, né, feito uma primeira revisão, isso aqui pode ficar para o último dia antes das provas, né, cada um faz a sua maneira. Então, coloquei aqui algumas palavras principais, chaves, né, algumas palavras cabeça aqui da coluna, que possivelmente com esse conteúdo elas podem aparecer. Então, empresas, né, então, você vai fazer aquele sorteio de letra, você bota aqui por rodada. Por exemplo, aqui vai ficar uma primeira rodada com a letra T. Então, empresa com a letra T. Aí pode deixar, né, no caso, sair também daquela época, né? Você pode colocar empresas atuais, né, que existem, né, e tal, atualmente, né, um produto com a letra T, uma cor. Aqui é você se divertir mesmo com os alunos, é você fazer ele pensar no tema, mas também ampliar para os dias atuais, dar aquela relaxada também, revisar de uma maneira mais flexível, digamos assim, né? Ramo, área, atuação, né, dessa empresa, a origem do país que essa empresa faz parte, um filme que traz essa temática com essa letra, que tem a ver com o tema, uma profissão, e aí totaliza-se os pontos. Rodada por rodada aqui, e aqui é uma folha, seria uma folha para cada aluno, se houver essa disponibilidade de você imprimir, né? Caso não, né, você pode fazer essas anotações dessa tabela no quadro da sua sala. Tudo bem? Então, um exemplo de dinâmica possível para esse tema, tá? Deixa eu fechar aqui o anexo, voltar para a pasta principal, certo? Seguindo em frente, pessoal. Desculpa aí pela tosse. Agora vamos à leitura, né? Não, antes. Expositiva dialogada aqui, certo? Então, você tem várias maneiras, né, de você fazer aula expositiva dialogada. Você coloca tópicos, brainstorming no quadro, e você pode fazer um mapa mental. Então, existem diversas formas. O livro didático utilizado pela turma, evidentemente, né? Em determinados momentos, eu sinto que os livros da rede de ensino, independente
seja ela privada, seja ela pública, né, do estado, município, uma rede própria da escola, uma rede adotada pela escola. Em determinados momentos eu vejo que, evidentemente, cada autor, né, produz o seu material e, como eu acabei de falar, em determinados momentos eu sinto que faltou algumas informações chave, procurou-se ali resumir demais, às vezes tem livro que tem mais atividades do que o conteúdo, às vezes o conteúdo é extenso, tem poucas atividades, cada realidade de cada livro, cada manual. Quando isso acontece, certo? Eu acrescento ao conteúdo, depois de trabalhar o livro, eu acrescento um slide que em determinado momento vai estar ali mais completo, vai ter mais informações de uma maneira mais dinâmica para que eu possa trabalhar com o meu aluno. Então, nesse exemplo aqui, colocando o slide, né? Mas aí, como eu falei, cada pessoa prefere a sua forma. Aqui, vale ressaltar, vale dizer que eu tento mesclar essas coisas. Eu estou colocando aqui na pasta os slides porque eu organizo, né, dessa forma aqui no Google Drive, certo, pessoal? Então, aí essa questão da aula expositiva dialogada. Seguindo em frente, porque essa expositiva dialogada é bem conhecida da gente, bem própria do dia a dia, né, que muitas vezes a gente já foi preparando as aulas assim. Aí aqui nós temos a leitura de um material específico do tema com a consolidação da atividade de produção textual, certo? Outra metodologia. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho, né, a HQ, né, a história e quadrinhos do Superman. Só que esse Superman, eu trouxe essa história em quadrinhos porque ela tem algo a mais interessante que pode agregar ao pensamento crítico, reflexivo dos meus alunos. O que está em questão aqui? O Superman, nesse caso, ele é um Superman soviético. E pessoal, exatamente aí que eu encontro um ponto legal para mim entrar e debater esse assunto com os meus alunos. Aqui a gente está nos acontecimentos após a Segunda Guerra Mundial, né? A gente está, portanto, na Guerra Fria. E eu vou trabalhar com meu aluno, eu vou aproveitar, né, esse ponto, esse tópico do Superman, ele sendo o Superman, como você está vendo aí, ó, a foice e o martelo, né? Superman Red Son, aqui no caso, ele é um Superman soviético, né? Então, eu já começo ali motivando o universo dos alunos, né, conhecerem um HQ, né, conhecerem uma franquia, né, que trabalha os super-heróis e contextualizando como seria um Superman soviético, né? Então, despertar no aluno o interesse na questão do multiverso, a questão do reverso, né? E aí trazer para eles, porque nós estamos numa região, né, no contexto ocidental, né, a questão do socialismo, comunismo, tá, os personagens, né, que porque o lado soviético, porque o lado comunista é o lado visto pelo Ocidente como o lado mal, né, visto como aí o vilão da história, né? Então, eu trabalho, por exemplo, nesse caso, nesse tema, uma das formas de eu trabalhar seria trazendo essa ideia de um Superman socialista, né? Então, trabalharia HQ com eles, aí tem diversas formas, né? Poderia expor aqui na tela, como eu estou fazendo com vocês, como eu estou apresentando para vocês aqui na tela. Tá bom, pessoal? A história. E aí, quando trouxer, né, em alguma parte desse quadrinho, uma temática bem própria, né, entre os dois mundos, o mundo capitalista e o mundo socialista, eu estaria, né, fazendo mais ênfase, contextualizando mais com o aluno, né, e depois seguindo a história. Então, seria uma aula ou até mais para poder dar tempo de trabalhar aqui a HQ, certo?
Acrescentando-se, eu citaria nessa aula, né, para eles assistirem, porque também tem o filme, né? Não sei se vocês já viram, quem já conhece, quem já viu, coloquem no comentário, certo? Se você já tinha visto, né? Não sei se vocês já tinham conhecido essa HQ, o filme que tem, né, sobre o Superman Red Sun, tá bom, pessoal? E aí eu trabalharia com ele. Então, tá aí a questão, é a história do Superman, né, um recorte da história do Superman, claro, sendo que nesse caso aqui, o Superman soviético, como eu falei para vocês. Então, pessoal, eu vou sair aqui da revista, seria isso, né? E depois, por exemplo, uma produção textual simples, normal, que nós já estamos acostumados. O que, por exemplo, você poderia pedir aqui? Então, vamos lá. Atividade contínua desse tema, né? Uma produção textual agora, certo? Produzir uma resenha crítica contextualizando como seria o mundo do Superman se ele fosse uma criação soviética ao invés de americano. Considere, né, considerando aqui como se a União Soviética tivesse prosperado no período da Guerra Fria e todas as mudanças que poderiam ter acontecido caso o projeto socialista fosse majoritário na maioria dos países. Pronto, então é o que eu quero do meu aluno. Você determina o mínimo de linhas, geralmente no mínimo 20, máximo 30, se ele quiser fazer mais, fica à vontade, né? Destacar para ele que as aulas de ciências humanas contribuem bastante, né, para essa produção textual do ensino médio, para ele trabalhar elementos do conhecimento de mundo, no caso aí, né, o mundo bipolar entre capitalismo e socialismo, e aí ele ganha muito com isso em argumentos, né, e aí tendo como texto motivador aí a HQ, né, que eu mostrei para vocês, pode assistir em casa o filme, ou você pode inverter e levar o filme e mostrar para eles em sala, né, fazer aí uma sessão pipoca, fica realmente a seu critério, né. Então, deixa eu fechar aqui, pessoal, anexo, voltar, né, para a pasta principal. Passado aí a leitura e a produção textual, vamos para a pesquisa, também para quem é da área de humanas, né, algo muito simples entre nós, do nosso dia a dia, né. Então, aqui, iluminismo. A pesquisa, eu trabalho da seguinte forma, né, eu faço uma aula laboratório, né, como isso se daria? Eu uso, deixa eu abrir aqui uma nova guia, e eu colocar aqui um recurso, né, para vocês, tá? Eu vou usar esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui nas imagens, espera aí, deixa eu ver aqui, pronto, imagens. Eu vou reunir aqui esse aplicativo, certo? Comenta aí para mim se alguém já usa esse aplicativo, se alguém já fez uso, se alguém já conhecia, tá? Eu vou usar esse aplicativo, tá? É um exemplo, né? E aí, para fazer essa função, existem, né? Vários, né? Eu vou usar esse, tá? Já que eu estou trabalhando aqui com os aplicativos da Google, né? Então, voltando aqui à Revolução Francesa, Iluminismo, né? Primeira aula, contextualizar para os alunos. Aí, vamos lá. Tá aqui o anexo, né? Que eu vou trabalhar. No meu caso, eu levo impresso já, né? Para a aula, levo pronto, certo? E aí aqui tem alguns personagens, né? Desse período. Beleza. Utilizar o aplicativo Google Lens, né? Aqui durante essa aula, possibilitando aos alunos, dependendo da realidade da turma, que eles trabalhem com a internet, que eles trabalhem com o celular deles, certo? Eu, particularmente, eu pego a mesa da sala de aula, eu coloco ela no sentido vertical, né, não fica ali horizontal no ponto esquerdo ou direito da sala, não. Eu levo ela para o centro da sala, eu coloco ela de maneira vertical, eu distribuo algumas folhas dessas, posso colocar eles em grupos, eu levo algumas folhas suficientes, né, replicadas, conforme eu mostrei aqui para vocês, e espalho sobre a mesa. Aí vamos lá, pessoal, quem tiver disponível aí, pega o seu celular, ative a sua internet. Nessa escola que eu trabalho, ela tem, né, cada sala um notebook com internet. Eu possibilito que os alunos possam ter acesso, né, com os devidos cuidados de manuseio, né. Eu ativo o hotspot da sala para quem tiver o celular, mas não tiver internet. Eu distribuo, né, a senha do meu roteador do meu celular para o aluno.
utilizar também na escola que eu trabalho. Eu não tenho problema em relação a isso, né? Eu posso fazer dessa forma. A confiança é grande, os alunos, aqui eu estou dando exemplo de aula do ensino médio, é o terceiro ano, né, a terceira série do ensino médio, os alunos já foram meus alunos no sexto ano, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e agora estão no terceiro, por exemplo. Então, já me conhecem de longa data, então eu não tenho nenhum problema em relação à segurança nesse sentido, então eu fico bem à vontade, a confiança é muito grande, já foi conquistada no decorrer dos anos, certo? Então, só para explicar para vocês o contexto, porque eu estou falando que eu estou distribuindo, que eu estou levando, que eu estou cedendo, então realmente é porque essa confiança lá foi construída e nunca houve nenhum problema, tá bom, pessoal? Então, só para contextualizar para vocês. Então, eu peço para eles pegarem, quem já conhecem, quem já viu esse aplicativo Google Lens, identificar cada um dos personagens. Aqui, ó, observe que não tem a legenda, né? Que não tem a descrição, não tem o nome, só tem a imagem. Conseguiu perceber, né? Então, é escaneando a imagem. Esse aplicativo é um aplicativo tipo scan, né? Mas ele é um scan diferente. Ele é um scan para que você possa reconhecer literalmente ali a imagem, certo? E ela lhe dá uma referência, tá bom? Ele faz uma busca na referência imagem, né? Não é um escaneamento de QR Code meramente, né? Digamos assim, que ele vai levar você para o link que ele quer. Não. Ele vai reconhecer o objeto, certo? Então você vai usar para reconhecer a personagem, ou personagem, tudo bem? E aí eu quero que ele coloque descrição. Aí eu posso pedir nome, país, uma grande obra desse autor, né? O que ele dizia nessa obra. E aí vem um momento que eu posso usar uma terceira ferramenta, além da imagem que eu levei na folha, além do aplicativo que eu pedi para usar, além da liberação da internet, do aparelho celular durante a aula. Eu vou colocar, por exemplo, essa plataforma, esse site Pensador, por exemplo, né? Então, em muitos momentos, deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar aqui. Nosso querido aí, Luizinho 16. Certo, pessoal? Nosso querido Luiz 16 aí, ó. Citações dele. Então, o que esse personagem falou, o que é atribuído a ele, né, pela historiografia ao longo do tempo aí. Tá certo, pessoal? Então, eu estou criando a aula, eu estou criando o conteúdo da aula passo a passo com os alunos. Você entendeu como é invertido? Você está percebendo o quanto que essa aula ela é ativa nesse sentido? O quanto que a aula é construída para, com e utilizando-se dos alunos para isso? Então, eu vou parar em cada personagem e digo assim, pessoal, vamos lá, Luiz 16. Apresento esse site, essa plataforma, vocês. Pessoal, desculpa se eu fizer aqui algumas perguntas óbvias, né? Enquanto educador de sala de aula, às vezes a gente acaba repetindo coisas, elementos, citações que a gente fala na sala de aula, né? No contexto da sala de aula, tá? Então, por favor, não fiquem chateados com as perguntas óbvias, né? Que a maioria de vocês que assistem, né, consomem o conteúdo do canal, são educadores, são experientes, mas eu estou aqui construindo também um momento com vocês, então, por favor, tá? É só, a gente acaba repetindo, eu sou um professor de sala de aula, então é muito natural em mim, tá? Então, vocês conheciam essa plataforma aqui, ó, Pensador, esse site, né? Então, você vai colocar aqui o Luiz 16, por exemplo, e você vai pedir que os alunos peguem 3 citações deles, de cada personagem, né? Para poder ele tentar extrair daquele personagem histórico, né? O seu pensamento, de alguma forma, certo? Então você vai liberar um tempo para ele olhar. Depois que ele, pronto, esse personagem aqui, pessoal, escaneia. Aí você pergunta, já conhece o aplicativo? Já utilizaram o aplicativo? Como funciona? Pronto, ativa a câmera do seu celular, aponte para o personagem. Quem é o personagem? Qual é o país dele? Pronto. O que ele fez? Certo. Aí vamos agora pegar o pensamento dele. O que ele disse? O que é atribuído a ele pela historiografia? Pelos pesquisadores? Pronto, aí você vai pegar a citação dele
E depois você pode passar para o próximo personagem, certo? Maria Antonieta, você vai construindo, tá? Personagem por personagem. Você separa a quantidade que possa, que de acordo com aquele tema que você está trabalhando, não possa faltar. Tudo bem, pessoal? Faz sentido para vocês, né? Vocês acham que isso consegue contribuir com a construção do conhecimento para com os nossos alunos? Então tá aí a pesquisa, né, gente? Vamos voltar aqui. Aí seria iluminismo, Revolução Francesa, né? Aí socialismo, tá? Essa parte eu tenho até muito orgulho de apresentar para vocês nesse sentido, porque geralmente a história ela traz muitos personagens masculinos, né? Você consegue perceber isso? Né? Então aqui nessa pesquisa seria algo mais ou menos similar do que eu fiz, né? Naquele material anterior, né? Com o Iluminismo, Revolução Francesa, né? E aí a gente tem aqui a Revolução Russa, tá? Então vem o primeiro personagem, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto personagem, vem o quinto personagem, vem o sexto, vem o sétimo, vem o oitavo. A partir daqui começa a mudar. Olha quem aparece aqui a partir daqui, nesse momento. Entende aí, pessoal, a ideia? Então eu posso separar dois grupos na sala e eu posso trabalhar com eles. Por exemplo, esse artigo aqui. As mulheres que marcaram a Revolução Russa. Trabalhar esse tema numa perspectiva, eu já havia trabalhado perspectiva diferente quando eu trouxe o Superman Red Sun, né? Perspectiva de um herói, mas um herói soviético. Agora, uma outra quebra de paradigma, né? Trazendo personagens da história do sexo feminino. Então, esse artigo aqui traz umas personagens. Comenta aí para mim se você já tinha lido esse artigo, se já conhecia, né? Aqui a referência para vocês. São mulheres que participaram desse processo, né? Então, uma nova forma de abordar também. Beleza, pessoal? Então, seria mais essa proposta, tá? Diferente aí. Voltemos à pasta principal. Pronto. E aí a pesquisa, aí dessa forma, eu estaria proporcionando aos alunos que por um tempo aí eles tivessem acesso ao conteúdo, né? Trabalhassem da maneira prática, trabalhassem com metodologias diferentes. Aqui a gente trouxe debate, depois dinâmica, aula expositiva dialogada, leitura e produção textual, pesquisa. E aí foram 5 metodologias, por exemplo, né? Nesse caso aqui, tá bom? Pessoal, esse projeto está começando. Se agregou alguma coisa para vocês, queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem, né, desse aí a sua curtida, tá bom? Colocasse nos seus comentários como a gente pode estar melhorando, se esse conteúdo, se a gente pode trabalhar mais vídeos com essa temática, dessa forma, trazendo mais metodologias, se agregou para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.